Pessoal, bem-vindos ao canal. Eu quero dizer uma coisa pra vocês, eu não ia gravar esse vídeo, eu não ia falar sobre isso, mas aí eu pensei e repensei porque eu tenho uma máxima que é o seguinte: eu não vou discutir o que não é problema. Vamos usar o nosso tempo para debater aquilo que realmente precisa ser debatido e aquilo que realmente é o problema. Perder tempo discutindo o que não é problema não tem cabimento. Mas mesmo eu tendo essa lógica, mesmo eu tendo isso como princípio, eu abri uma exceção e nesse vídeo eu quero debater com vocês Luis Soares. Então, vamos falar sobre Luis Soares, porque eu percebo que vocês nos comentários têm muitas opiniões e essas opiniões divergem a respeito do uruguaio. Então vamos lá. Eu sou Cristiano Oliveira, para você que não me conhece, prazer, bem-vindo a esse canal. Clique em inscrever-se aqui embaixo, o botãozinho de inscrever-se aqui embaixo do vídeo no YouTube. Deixe já o seu comentário e não esqueça do like no vídeo para esse conteúdo subir, para esse conteúdo chegar a novas pessoas. Compartilhe o canal também com seus amigos gremistas no grupo de WhatsApp, lá sei eu, onde você prefere compartilhar, tá legal? Luis Soares. Vamos partir do princípio que Soares não é problema. Ponto. E mesmo que ele fosse problema, ele não tem um substituto. Logo, Soares tem que jogar. Contra o Santos ele não joga porque ele está suspenso. Agora, o que eu vejo alguns gremistas dizendo é o seguinte: Cristiano, Soares é uma decepção. Decepção? Vamos trabalhar essa palavrinha decepção. Se eu tirar o Campeonato Gaúcho, que tem um nível evidentemente menor e, portanto, eu acho que para efeitos de comparação a gente tem mesmo que deixar um pouco de lado, tirando o Campeonato Gaúcho, o Soares tem no ano 23 partidas e 6 gols marcados, mais 7 assistências. Então vamos lá, 23 jogos com 6 gols marcados e 7 assistências, esse número não é ruim. Ele pode ser qualquer coisa, menos ruim. Ah, mas para um centroavante de 2 milhões de reais por mês. Bom, aí a gente entra num outro debate e eu acho que é a partir daí que o papo começa a ficar sério, ou a partir daqui o papo começa a ficar pelo menos mais forte, mais tenso. O Soares, ele não tá jogando aquilo que se imaginava para um centroavante extra classe. Quanto a isso, eu acho que nós combinamos. Pelo menos não pós-Campeonato Gaúcho. O Soares fora de casa, fora da arena do Grêmio, tirando os jogos do Gauchão, ele não tem nenhum gol e apenas uma assistência, que foi na Copa do Brasil, aquele jogo contra o Cruzeiro, que ele rouba a bola do zagueiro, toca no Vijaçante, e o Vijaçante faz o gol, que acaba sendo o gol da classificação do Grêmio. É a única assistência que o Soares tem fora da arena em competições, tirando, claro, o Campeonato Gaúcho. Então é evidente que se eu pegar esses números e estabelecer para um centroavante comum, a gente vai dizer, não, são bons números. Ele faz um gol a cada 3 jogos e pouco, quase 4 jogos. Não é um número maravilhoso, mas compensa pelo alto índice de assistência. Quer dizer, o cara, além de fazer gol, também é um garçom. Tá legal. Para um centroavante comum, para um centroavante bom, é um número legal. Agora, a régua para a gente medir o Soares, eu falei sobre isso em jogos anteriores aqui no canal, a régua para a gente medir o Soares não pode ser a mesma régua para a gente medir o Lucas Besozzi, com todo o respeito que eu até agora não vi futebol nesse argentino. A régua para medir o Soares é uma régua diferente. Aqui a gente começa a falar sobre expectativa e realidade, certo? Na comparação do Soares com ele mesmo. Por quê? Porque se eu comparar o Soares com os outros, vamos parar com esse papo furado de que não, tem que tirar o Soares do time. Gente, que balela, desculpa, que idiotice. Vai tirar, vai colocar quem? O André? O Besozzi improvisado? O Luan, na esperança mágica que ele volte a jogar o que jogava em 2016? Vamos parar com esse negócio. Não é tirar o Soares do time. A questão é como fazer o Soares voltar a jogar o que jogava no Gauchão. Ou ele não vai jogar porque agora o sarrafo subiu e o futebol dele não dá mais conta. É esse o debate que tem que ser estabelecido. E a partir desse debate, a gente conclui que a bola não está chegando tanto assim e quando chega, o Soares está desperdiçando. O Soares é o jogador que no Campeonato Brasileiro mais desperdiça oportunidades de gol. Isso não pode acontecer. Ou seja, a bola chega pouco e quando chega ele está desperdiçando. Nós temos que avaliar a parte física do Soares e entender que ele é um centroavante que gosta de jogo curto, que gosta de tabelamento e que se a bola não chega, ele volta para buscar essa bola. Só que ele não tem mais condição física de voltar para buscar o jogo, de acompanhar a jogada em velocidade e chegar na área para finalizar.
Ele não consegue mais fazer tudo isso ao mesmo tempo, como fazia no Liverpool, como fazia no Barcelona. Os anos passaram e o Suárez tem 36 anos, hoje é um cara com uma outra condição física. Esse é um ponto. O outro ponto que também precisa ser colocado é o seguinte: desde que surgiu o assunto Messi, o assunto Inter Miami, para onde o Suárez irá o ano que vem, o futebol do Suárez despencou. Aí nós podemos, no mínimo, cogitar a possibilidade de foco, de concentração. E eu falo cogitar porque não tem um concentraciômetro, um aparelho que tu coloca no ouvido do cara para dizer o nível de concentração dele hoje está 12% abaixo. Não tem. Concentração é algo subjetivo, é algo que tu olha e tenta, a partir daí, estabelecer uma hipótese. É uma hipótese considerável, porque desde que esse papo surgiu, o nível de futebol do Suárez baixou. Mesmo baixando, ele continua sendo útil, ele continua sendo mais inteligente que os outros e ele continua tendo que jogar. Mais cedo ou mais tarde o gol vai voltar a sair e a partir daí o índice dele, espero eu, vai voltar a subir. Mas nesse momento o que nós temos que entender é: esqueçam a ideia de tirar o Suárez do time, isso não vai acontecer e não pode acontecer. Agora, não é porque isso não vai acontecer que ele não tem que ser cobrado. O Suárez contra o Flamengo, por exemplo, no Rio, ele teve situações, ele finalizou, ele chutou e tal, mas para um centroavante que custa o que ele custa para o Grêmio, é muito pouco. É pouco. O Suárez, na comparação com os outros, rende mais. Ele é o goleador do Grêmio no ano, ele é o líder de assistências do Grêmio no ano, mas na comparação com ele mesmo, por aquilo que ele tem de salário, por aquilo que ele tem de representatividade, é pouco. O Suárez não ter um gol sequer fora de casa, tirando os jogos do Gauchão, uma assistência apenas fora de casa e não fazer um golzinho a 8, 9 partidas. É pouco. Eu acho que nós temos que estabelecer não um debate em relação ao Suárez, mas um olhar atento sobre ele para entender que tem algo acontecendo. E a partir daí eu acho que vale sim uma conversa com o Suárez, bater um papo com o Suárez para entender se de fato o problema é o foco, se ele pensa já no Inter Miami ou se daqui a pouco é só uma fase e ele vai voltar a render. O Grêmio não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio pode fazer uma campanha digna de classificação a Libertadores da América. E para isso acontecer, o Suárez terá de ser fundamental. Pessoal, deixa o like aqui embaixo, deixem o like no vídeo, tá? Inscrevam-se no canal e comentem também a opinião de vocês a respeito do Luis Suárez. Eu não ia debater o Suárez, mas fiz esse vídeo com base em vários comentários de vocês. Valeu!